hoje você vai aprender a fazer o melhor bolo gelado de coco da sua vida. Olha que promessa, hein, Fer? E eu vou te falar uma coisa, tá? Presta muito atenção nessa aula, porque você vai aprender muitas técnicas para fazer qualquer bolo caseiro profissional perfeito, tá? E você vai ver que você já pode começar com o que você tem em casa, ou seja, você não precisa investir em equipamentos, em utensílios profissionais, tá? E só para eu saber aqui, tem aluno ou aluna Fernanda Yamal? Sim ou não? Quem é aluna ou aluno, escreva sou aluna, escreva aí de onde você é também. E se você está chegando aqui agora, se você não é aluna Fernanda Yamal ainda, escreva sou nova. Se você ainda não está inscrita ou inscrito aqui no canal, se inscreva e ative as notificações, porque assim você vai ser avisado sempre que tiver conteúdo novo. Hoje nós vamos fazer um bolo gelado de coco super prático, maravilhoso, delicioso, que você vai amar. Eu vou explicar aqui todos os ingredientes e, ao mesmo tempo, a gente já vai preparando essa receita. Bom, aqui eu tenho 3 ovos ou 150 gramas, só que aqui, ó, você tá vendo que tem 4 ovos? Os meus ovos aqui estão muito pequenos, então por isso que eu estou utilizando 4, foi pesado, 150 gramas, tá bom? Aqui eu tenho meia xícara de chá de óleo de soja e eu tenho aqui também, ó, 1 colher de sopa de margarina ou 20 gramas, tá? Que eu coloquei aqui. 1 xícara de chá de açúcar, eu estou utilizando açúcar cristal, porque na minha massa não vai interferir no resultado, e aqui para nós é mais em conta, mas você pode substituir pelo açúcar refinado também, se você quiser, ou demerara. Tá? 1 xícara de chá de leite morno, tá? Ou 200 gramas. 2 xícaras de chá de farinha de trigo sem fermento, ou 200 gramas. Só voltando aqui, por que a gente está utilizando o leite morno? Para crescer a massa, para ficar mais fofinho. O fermento, ele não ativa com o calor e com a umidade. Falei já da farinha, que é sem fermento, por favor, para a gente ter o controle dessa massa. Estou utilizando aqui, ó, 50 gramas de coco ralado úmido e adoçado e 1 colher de sopa de fermento químico, ok? Ou 15 gramas. Agora, vou pegar aqui o meu fouet, tá? Aqui eu estou utilizando um fouet profissional. Se você não tiver fouet na sua casa, pode fazer com a colher que você tiver aí, né? Que você está acostumado a fazer bolo, mas se você for fazer bolos profissionais, isso aqui facilita a sua vida, agiliza o seu trabalho, a massa fica mais fofa, enfim. Vou colocar aqui, vocês estão vendo que eu tô colocando direto no bol? Isso aqui é para te mostrar que você que não tem liquidificador, você que não tem batedeira, você não vai deixar de fazer bolo para vender, de faturar aí na sua casa, porque você não tem esses utensílios, esses equipamentos, tá bom? Fernanda do céu, haja abraço. Exatamente. Mas no começo, né, gente, tudo é válido. E como eu falo, bolos caseiros, gente, eles são assim formidáveis, eles são encantadores, porque a gente começa com pouco, a gente começa com o que a gente tem, a gente faz muito com pouco, né? Aqui eu coloquei açúcar e os ovos inteiros, não tô batendo claro em neve e tô dando uma leve batida aqui só para misturar esses dois ingredientes, açúcar e os ovos. Agora eu vou acrescentar aqui o óleo, eu vou colocar a margarina. Fernanda, posso usar manteiga? Pode. Então aqui está vendo que a massa ela já tá mais clarinha, né? Mais pastosinha, mais cremosinha, não tá tão transparente. Agora, o leite. Posso usar leite gelado? Não. Tem que ser em temperatura ambiente. Por quê? O fermento, ele não começa a agir com a umidade e o calor se sua massa estiver gelada e você levar essa massa pro forno, o que você acha que vai acontecer? Vai assar o seu bolo e não vai crescer tanto quanto ele cresceria se os ingredientes estivessem em temperatura ambiente. Aqui é muito importante você dissolver todo o açúcar, porque senão, se você não dissolver o açúcar, ele pode caramelizar no fundo, pode grudar e
o seu bolo pode não crescer ou pode murchar. Agora, que a gente está quase finalizando essa massa, eu vou pré-aquecer meu forno. Você tem que pré-aquecer o seu forno a 180 graus por 10 a 15 minutos, dependendo do seu forno. Se for elétrico, eu deixo aí uns 5 a 10 minutinhos, tá bom? Aqui eu misturei. Eu vou colocar aqui o coco ralado nesse momento. Mas por que eu tô colocando nesse momento? Porque logo em seguida eu já vou peneirar a farinha. Se for demorar, tem alguma coisa para fazer, não coloque o coco nesse momento aqui agora e fica esperando a massa, não. Por quê? Porque senão o coco ele vai absorver o líquido da sua massa, vai ficar um bolo durinho. Então eu vou colocar o coco ralado, úmido e adoçado, misturar sempre farinha peneirada, tá? Olha aqui, imagine isso aqui no seu bolo, ó. Não ia ficar legal, né? Então por isso que a gente usa peneira. Misturei a farinha, misturei o coco e agora aqui eu acrescentei o fermento químico peneirado também. Depois que a gente acrescenta o fermento químico, não pode ficar misturando muito a massa também não, né? E aqui, ó, só para incorporar mesmo. Essa forma aqui, ela tem 30 por 20 por 3,5 de altura. Agora, eu untei a nossa forma e forrei com papel manteiga, tá? Untei com o quê? Com desmoldante caseiro. Todo mundo conhece aí o desmoldante mágico, gente? Sim ou não? Escreva aí nos comentários. Quem conhece o desmoldante mágico? Agora, eu vou colocar esse bolo no forno, ó. Sempre faço assim, né? Para nivelar a massa. Dou uma batidinha para tirar as bolinhas. E quanto tempo de forno, Fernanda? 20 a 30 minutos de forno, tá? Claro, né? Depende do seu forno aí. E agora, Fernanda, o que nós vamos fazer? Eu vou colocar aqui em cima da bancada. Eu tenho aqui a calda que a gente precisa fazer, né? E o recheio. Gente, não tem segredo. O que eu tenho aqui nessa calda? Eu tenho... Gente, tá escrito errado, tá? Não é uma xícara de leite condensado. É meia lata de leite condensado. Mas o peso tá certo. São 200 gramas. 3/4 de xícara de chá de leite de coco. 3/4 de xícara de chá de leite de coco ou 150 gramas. 3/4 de xícara de chá de leite ou 150 gramas. E uma caixinha de creme de leite. E como que nós vamos fazer essa calda? Eu vou mostrar para vocês, vou colocar tudo aqui dentro agora. Eu vou colocar leite condensado. Uma coisa muito importante, gente, ó. O leite de coco, você precisa escolher um leite de coco de boa qualidade. Porque tem leite de coco, gente, que fede sabão. Cuidado com isso, tá? Ó, coloquei tudo aqui dentro. Misturei, tá tudo certo aqui. Ferver. É só ferver, gente. Levantar a fervura, você desliga, deixa esfriar, depois rega o seu bolo, tá? Aqui agora são os ingredientes do recheio cremoso. Gente, é um creme, tá? Eu vou passar os ingredientes. Meia lata de leite condensado ou 200 gramas. 3 colheres de sopa de amido de milho ou farinha de trigo, ou ainda você pode colocar fécula de batata, ou 30 gramas. Uma xícara de chá de leite, ou 200 gramas, e uma caixinha de creme de leite, 200 gramas também, tá? Tem uma ordem para você colocar os ingredientes, tá? E eu vou te falar qual é essa ordem agora. Primeira coisa que você vai colocar, o leite condensado aqui, ó. Qual é o segundo ingrediente que você vai colocar? A farinha de trigo. Aqui eu tô utilizando farinha de trigo, tá? Aqui eu tô só misturando o leite condensado com a farinha para não ficar bolinhas, grumos, né, no nosso recheio, certo? Então eu misturei aqui. Agora, eu vou colocar aqui o leite, vou misturar, dissolver tudo aqui, né, gente? Misturar tudo aqui para depois ligar o fogo, tá? Eu não liguei o fogo ainda. E lembrando que é necessário você sempre utilizar uma panela grossinha. Isso aqui também é técnica, tá? Por quê? Panela fina vai queimar o seu recheio ou a sua cobertura, vai dar aqueles pegadinhos no fundo, você não vai gostar, tá? Agora eu vou ligar o fogo. Quanto tempo de fogo, Fernanda? 10 a 15 minutos. O creme de leite eu vou colocar só depois. Ok? Então, primeiro eu vou ferver esses 3 ingredientes, que é o leite condensado e a farinha. Vou ferver por 10, 15 minutos. Ele vai dar uma reduzida, viu? Vai ficar durinho, vai ficar cremosinho. E depois eu vou acrescentar o creme de leite. Se precisar, eu vou dar mais uma reduzida nele, tá? Importante, né? Eu falei que tinha o segredo e o segredo eram os ingredientes. O leite condensado
não utilize mistura láctea, pelo amor de Deus, não faça isso não. Por quê? A mistura láctea, ela não é leite, ela é soro de leite e açúcar, só para você ter uma ideia, tá bom? E o que acontece? O seu recheio demora para chegar no ponto, fica um trem liguento, sabe? Não fica legal. O sabor, dependendo da marca que você estiver utilizando, não é bom. Então, para que você vai correr o risco de desagradar um cliente? O rendimento desse recheio aqui é de aproximadamente 550 gramas, 525 gramas, tá? Aí, aqui já deu, ó. Isso aqui tá quente, tá, ó. Então, tá vendo que ele, opa, ele demora para pingar, ó. Ó, demora para pingar. Tá vendo a minha espátula aqui? Ó, o fundo tá começando a querer desgrudar. Então, esse aqui é o ponto do nosso recheio, tá bom? Bom, vamos lá. Aqui eu coloquei o filme plástico, como você pode ver, né? Encostei aqui, né, no nosso recheio e deixei esfriar fora da geladeira mesmo, tá vendo? Ó, ele nem gruda, para você ter uma ideia. E olha a consistência, tá? Ó, como é que ele fica. Bem bonito o creme, né, gente? Ó, aqui, ó, vamos fazer então a engenharia reversa, né? Eu usei saquinhos de porção, tá? Para envolver, para tampar esse bolo, né? Para deixar ele protegido na geladeira. Forrei a forma, eu vou fazer esse processo para você ver. Abri o plástico, forrei, coloquei o bolo, coloquei o recheio e reguei com a calda. Esse processo aqui de deixar na geladeira tem que ser pelo menos umas 4 horas. Vou virar. Tudo isso, gente, por quê? Porque eu quero usar essa forma aqui, ó, para a gente montar o bolo. Como que eu vou fazer para cortar retinho esse bolo? Se você não é tão retinha assim, sabe, como eu, você tem problema, né, em fazer as coisas retinhas, o que você pode fazer? Você pode cortar folhas de papel manteiga ou papel normal da largura que você quer utilizar para você fazer o seu pedaço de bolo. Eu cortei aqui bolos, fatias de 4 centímetros e de 4,5 centímetros. Eu coloco o papel aqui em cima e marco esse bolo. Você pode marcar tanto com a faca, tá? Quanto com o salva-bolo, né? Se você tiver aí na sua casa, tá? Esse aqui é o salva-bolo, ó, tá bom? Então eu venho aqui, simples, gente, ó. Venho aqui, afundo, venho aqui, afundo, certo? Pego de novo o papelzinho, ó, e vou cortando os pedaços de bolo. Olha que bonitinho que vai ficar. Aqui eu venho e faço isso, certo? Porque não é 4 por 4. Então, eu venho aqui, ó, corto. Corto. Pode ser com a faca também, tá? É porque eu tô utilizando isso aqui porque é muito fácil, muito prático. O bolo já tá gelado, não vai desmanchar nem nada, tá? Aqui eu tenho massa, recheio, olha isso, moçada. Essa minha massa aqui, o que eu fiz? Eu distribuí metade da calda e a outra metade da calda, certo? No fundo eu coloquei metade certinho e em cima, para montar, eu coloquei menos um pouquinho. Por quê? Porque se faltasse, eu ia colocar a calda aqui antes de embalar. Eu tenho aqui o meu coco ralado, como você pode ver. Ele tá metade branco e metade torradinho. Eu torrei na frigideira. Por que eu faço isso? Porque eu acho que fica mais saboroso, certo? Ok? Então aqui, vamos supor que tenha faltado calda, né? Como que eu faço? Eu pego aqui, ó, uma conchinha, dou uma molhadinha nessa parte que tá faltando calda, porque dá pra ver, gente, onde tá faltando ou não, tá? Coloco aqui, ó, passo no coco e coloco bem centralizado aqui na nossa embalagem. Venho aqui, jogo um pouquinho de calda e passo aqui no coco. Agora, gente, como eu não vou embalar todo esse bolo aqui, o que eu vou fazer? Eu vou voltar ele para a geladeira para a gente continuar a nossa aula e depois eu volto, né? Quando a gente acabar a aula e embalo esse restante. Eu vou mostrar para você como é
que você vai fechar essa embalagem. Olha isso, gente. Ele está no meio, eu vou dobrar aqui. Venho com essa parte aqui, ó, tá? Dou uma leve apertadinha para ele ficar bem justinho, tá? E tiro um durexzinho só aqui, ó. Tirei, certo? Aqui é onde tá a emenda do papel. Eu vou virar, deixei essa parte lisa, bonitinha para cima. Agora eu vou dobrar. Venho aqui em cima, tá vendo, ó? Olha que facilidade essa embalagem, gente. Isso aqui é vida. E ele tem um plastiquinho, ela não vai, como fala, não vai rasgar, entendeu? Por qualquer coisa, ó. Venho aqui, ó, dobro para dentro, como se fosse um presentinho, gente, tá vendo? Não tô amassando, ó. Dobro para dentro, ó. Pego e faço isso aqui, ó. Tá vendo? Isso, ó. Dobrei aqui para dentro. Vou virar aqui para você ver. Dobrei aqui para dentro, tá? Ó. Não pega ele na mão, eu faço isso, ó. Viro, tá? Lembrando que isso aqui é 4x4, tá? E colo meu adesivo aqui, ó. Ai, não quero colar adesivo, não quero estragar adesivo. Beleza. Cola Durex e tá tudo certo, tá bom? Mas olha que bonitinho que fica esse bolo. Olha a perfeição, gente. Quadradinho, bonitinho. Sabe quantos bolos rendem? Desse tamanho aqui, essa forma, quanto, gente? 35 pedaços. Essa forma que a gente fez, tá? Então, é assim que você vai embalar os bolos, certo? Vamos para o recheio do bolo. Como eu falei, eu tenho saquinhos, tá? De porção. A gente compra aquelas bobinas bem limpinhas, né? De cozinha mesmo, tá? Abro. Essas molinhas são melhores do que aquelas mais durinhas, tá? E coloco aqui no fundo da forma. Aqui eu já tinha um bolo, que ele foi assado, tá? Hoje à tarde. E eu envolvi aqui com papel filme só para não ressecar. Vocês já vão ver de perto, gente. Só um pouquinho que eu só tô tirando aqui. Já cortei ao meio. Vou deixar aqui em cima do meu papel toalha. Ó, esse aqui é o fundo do bolo. E vou colocar aqui devagarinho, que ele mesmo vai assentar o plastiquinho, tá? Coloquei. Olha que coisa mais linda, gente. Agora, vou regar esse bolo. Eu tenho aqui a minha calda, né? Que eu falei para vocês que já tinha feito, que tá esfriando, tá friazinha. E vou colocar. Nesse vidro, nesse pote, nesse, né, recipiente aqui, cabe 500 ml de calda, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar metade aqui, tá? Ó, tô colocando metade da calda aqui. Gente, não é para você colocar tudo, tá? Eu coloquei metade da calda, certo? Agora, eu vou vir com o recheio que já está frio, tá? Recheio de creme. Esse recheio aqui, você pode muito bem saborizar, tá? Fazer um recheio de abacaxi, né? Tranquilamente, uma geleia e colocar no bolo, certo? Ó, vou colocar aqui o recheio e agora eu vou espalhar esse recheio, tá? Não tem segredo, você viu? Não é confeitaria bonitão, né? Aqueles bolos. É recheado, mas é um bolo gelado, ó. Então, eu tô espalhando com a minha espátula, a mesma que eu preparei o recheio, né? Mesmo tipo de espátula. Sempre tento deixar o mais retinho possível, né? E aproveitar tudo, né, minha gente? Que não pode desperdiçar, certo? E aí, ó, tá aqui o nosso recheio. Aqui eu tenho a parte de cima do bolo, né? O que eu vou fazer agora? Eu vou virar essa parte aqui para essa parte entrar em contato com o recheio. Por quê? Porque se eu colocar ele assim aqui, a nossa calda não vai entrar tanto no bolo, entendeu? Então, por isso que eu vou, ó, virar. Viu como esse bolo, gente, é maleável, entendeu? Você consegue, não tem dificuldade para você manusear ele, tá?
coloquei aqui, ó, e dou uma apertadinha para dar aquela nivelada que eu falei. E agora eu venho, ó, com a calda e coloco aqui, certo? Aquela parte que ficou mais molhadinha é essa parte aqui de cima, né? Que você viu agora há pouco que eu cortei, tá? Ó. Aí, agora eu tô colocando calda, no mínimo 4 horas de geladeira, tá? O ideal é você colocar a calda aqui e não ter que molhar depois, que aí é mais prático ainda, né? Sobrou um pouquinho de calda, vou deixar reservado aqui. Por quê? Se precisar molhar, eu molho com essa caldinha, certo? Ó, vou só colocar aqui em cima e levar para a geladeira por no mínimo 4 horas. Se você quiser, você pode fazer de um dia para o outro, tá certo? Geladeira agora e eu vou cortar esse bolo para você ver. Ó, macio, molhadinho, ele tá todo envolvido com o coco. E ó, aqui dentro, massa, recheio, massa e o coco ralado por fora. Não sei se dá para vocês verem aí, gente, mas dá para sentir aqui que tá uma delícia, tá? Hum. Muito bom. Eu gastei para fazer essa receita inteira, a receita inteira, tá? R$ 39,25. Inclusive com embalagem, tá? Ah, não, sem embalagem. Isso aí, embalagem. Para todos esses bolos aqui, você vai gastar R$ 3 de embalagem só, tá? Mas enfim, 29, 30 reais. Vamos, R$ 39,25 para fazer toda essa receita. Por quanto eu venderia um pedacinho de 4 centímetros e um pedacinho de 6 centímetros? Poderia vender um pedacinho de 4 centímetros por R$ 3,48. Mas não, eu vou vender por 4, por R$ 5, né? R$ 6, quem sabe, dependendo, né, da nossa embalagem. E o de 6 centímetros, eu poderia vender por R$ 6,76. Por que eu tô falando tão quebradinho assim? Porque eu fiz a precificação exata, tá? Só que, uma coisa que você precisa saber é que você não vai colocar o valor exato no seu bolo. Se deu 6,76, o que eu faço, né? Eu coloco a 7, eu coloco a 8, e dependendo da época, da embalagem que eu utilizar, a gente pode vender por R$ 10 o pedaço, né, do lugar. Então, a gente pode vender por R$ 10 o pedaço. Agora, você imagina, né? Rendeu 18 pedaços de 6 centímetros e 35 pedaços de 4 centímetros. Então, se eu multiplicar R$ 4 por 35 pedaços, vai dar R$ 140. Quer dizer, eu gastei R$ 39 para fazer essa receita inteira e vai entrar no meu bolso 140, entendeu? Gastei R$ 39 para fazer a receita inteira e se eu vender a R$ 8 cada pedaço desse aqui, vai ser 144 no meu bolso. Agora fala para mim, é ou não é prático? Gente, a durabilidade, 7 dias na geladeira tranquilamente, tá? E de 20 a 30 dias no freezer, se você fizer o recheio com a farinha de trigo, tá bom? Com amido não dá para congelar, não fica legal. Ok? Quem curtiu, cadê meus likes? Escreva nos comentários o que você achou do conteúdo. Curta, compartilhe aí com as amigas que querem ganhar um dinheiro, né, em casa, trabalhando com bolos caseiros. Pessoal, muito obrigada. Ativem o lembrete. Fiquem com Deus